Uma programação muito rica. Essa programação de hoje muito especial para você, minha querida telespectadora. Olha, vocês pediram, ô vereador, leva lá um médico para falar sobre as varizes. Está aqui um especialista no assunto, mestre em clínica cirúrgica, o doutor Dante Calmon Góes. Realmente uma pessoa assim que está nos dando o prazer de esclarecer tudo a vocês. Doutor Dante, a questão da idade. O senhor falou que tem moças com 16, com 17, com 20 anos. Eu perguntaria ao senhor, antes de fazer qualquer cirurgia, quais são os tratamentos que podem ser feitos, que dá realmente resultado, talvez demore um pouco mais? Existe alguns tratamentos que dá para ser feito antes da cirurgia? Sim, existe. Veja, nós podemos começar, já que falamos das jovens, é muito comum nas jovens começar a aparecer aquelas varicoses, aquelas linhas, aqueles risquinhos vermelhinhos, aquelas veiazinhas azuis que começam a preocupar esteticamente. Vamos deixar as varizes volumosas já para as mulheres que já são mães, que já tiveram gestações. Essas pacientes, elas já começam a ter necessidade de um tratamento. Existe desde o tratamento convencional, que são aquelas famosas injeções, a escleroterapia, que secam esses vasinhos. Ah, olha aí. Como é que é o nome? Escleroterapia. Escleroterapia. São injeções que vai lá e vai secar aquela veia. Como se eu estivesse injetando uma cola dentro da veiazinha, provoca uma reação, ela cicatriza e seca. Tira aquela cor azulada, aquele vermelhinho ali que esteticamente incomoda bastante. Existem novos métodos com novas substâncias. Essas injeções são realmente um pouco dolorosas, incomodam. Então, hoje nós temos alguns equipamentos que resfriam a pele. É sabido que o frio dá um certo amortecimento. Veja bem, eu não estou falando em anestesia, estou falando num amortecimento da pele. É um aparelho que joga um fluxo de ar muito frio sobre a pele, e sendo um ar um frio seco, ele não queima a pele como um frio úmido. Isso provoca um amortecimento e torna bem mais confortável esse tratamento. Com as injeções. Com as injeções. Depois, escleroterapia. Escleroterapia. Grava esse nome aí, o dia que você ligar lá para o homem, olha, será que eu preciso fazer escleroterapia? Existe também a escleroterapia, pode ser química com essa injeção, pode ser com um processo físico, que é o laser. Certo. Existe processo físico também, o ultrassom. Qualquer substância ou recurso que você use para irritar a veia, para que ela cicatrize, chama-se escleroterapia. Tá, mas eu quero perguntar para o senhor assim, de caso em caso, eu vou interrompendo o senhor aqui, porque é tanta pergunta que a gente tem que fazer. De caso em caso, por exemplo, uma mulher de 40 anos que já teve 2 filhos, né, ela tem lá as varizes, ela quer fazer a cirurgia. Não tem como dizer aqui no programa quanto tempo leva uma cirurgia em média, né, doutor? Porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso, mas veja, dessas varicoses, via de regra, existe uma veiazinha maior que está irrigando isso, essas veiazinhas. Imagine as veias como uma árvore. Você tem o tronco, você tem os galhos, tem os ramos e até aqueles raminhos terminais. Certo. Então, a escleroterapia seria como se eu estivesse podando os ramos da árvore. Se eu não tratar o tronco, se eu não identificar o galho que está alimentando aquilo, fatalmente, depois de algum tempo, elas vão ressurgir. Certo. Então, é preciso que seja feita uma avaliação cuidadosa, um mapeamento da circulação dessa pessoa, para que você não trate só o efeito, você trate a causa. A causa. A veia que está desencadeando aquilo lá. Tá, mas uma cirurgia normal dura em quanto tempo, mais ou menos? Uma cirurgia, na média... Cirurgia, não a escleroterapia. Certo. Uma cirurgia que envolva a retirada desses ramos, depois de feito o mapeamento, é um procedimento feito em hospital, sob anestesia, que pode ser um bloqueio peridural, RAC, em torno de 1h30, 2 horas. Eu costumo dizer, eu brinco com as minhas pacientes, doutor, quanto tempo vai demorar minha cirurgia? Vai demorar o tempo suficiente para ser bem feito. Para ser bem feito, olha aí, ó. É isso aí, então não pode ter muita pressa. Doutor, e depois da cirurgia, a recuperação, é rápida? É rápida. É rápida. É uma cirurgia, veja, ela é uma cirurgia que praticamente indolor, dificilmente você precisa de analgésicos fortes. Certo. É uma cirurgia, ela é uma cirurgia um pouco que incomoda um pouco porque ela exige bastante repouso no pós-operatório. Isso é feito por sucção?
Não. É artroscópio isso aí, não? Não. Ela é feito, são microincisões, é uma técnica desenvolvida até por colegas brasileiros, porque o brasileiro ele tem muita habilidade nessa parte estética, porque não adianta você tirar as varizes e deixar a perna da paciente cheia de cicatrizes. É verdade. Então, esteticamente foi desenvolvida uma técnica de microincisões. Fica imperceptível, né? Fica imperceptível. São as cicatrizes, depois de 30, 45 dias, praticamente invisíveis. E não tem perigo de voltar, né? Ou tem? É comum que ocorra, acontecia no passado com certa frequência que formavam-se novas varizes. Nós precisamos de fazer uma diferenciação, varize que volta ou aquela veia que estava normal, que não foi retirada por ser normal e que com a idade, com o passar do tempo, se torna doente. Porque a cirurgia não é uma vacina que vai evitar que você venha a ter varizes no futuro. Mas ela elimina todas as veias doentes. Se existe uma veia hoje sadia, você não pode prever que ela não venha a se tornar uma varize no futuro. No futuro. É uma outra veia uma outra varize que se forma. Outra formação do mesmo problema. Agora, é claro, se você fez uma boa cirurgia inicialmente, retirou as veias que alimentavam aquelas varizes, você já diminuiu enormemente a chance de elas voltarem, de elas aparecerem outras varizes. Mas olha, essa questão não é que o doutor está falando, é muito importante, não é só estética, você fica mais bonita, mas a tua qualidade de vida fica melhor. Você passa a não ter dor, né? E claro que tudo que você vai deixando, vai acumulando. Então, se você puder e tiver como cuidar das suas varizes antes que ela realmente tome uma formação maior, cuide. O telefone lá do Dr. Dante é o 3024-7717, está aqui no seu televisor, 3024-7717. Nós vamos fazer um pequeno intervalinho e já voltamos com o programa Amor Sem Limites.